Capítulo 371 de Black Clover no ar, tô aqui como prometido pra gente poder falar dele, que tava faltando, né? Ele que foi 100% focado na deusa das deusas, a louca das loucas, a rainha das rainhas, a leoa mais temida do Saara, com um rugido capaz de ensurdecer a floresta atlântica inteira, simplesmente Mereoleona, que teve um capítulo inteirinho, gente, só dedicado a ela do começo ao fim de forma fenomenal, transcendendo limites, deixando de ser humana aos caralho tudo aí que vocês sabem que eu amo essa mulher. E eu fiz recentemente uma tatuagem dela aqui no meu braço, acho que vocês não tinham visto não, pelo menos aqui no YouTube, mas vamos lá falar sobre ela hoje. O capítulo começa com os cavaleiros do esquadrão dela se despedindo e caindo um a um ali na batalha contra o Maurice, e só sobra ela de pé. E tem uma frase aqui que um deles fala que faz muito sentido com o flashback que vai vir depois, que é dizendo: chefe, eu deixo o resto com vocês. Chefe, num claro reconhecimento ali de liderança da Mereoleona, que apesar de não ser a capitã dos Leões Carmesins, ainda assim ela é vista como uma figura de liderança e de autoridade para eles. E mais ainda, eles confiam plenamente que ela vai ser capaz de resolver toda essa situação, que é dificílima, né? Então, mais uma vez, a Merel se vê sozinha ali no campo de batalha, enquanto o Maurice desfaz de cada um dos cavaleiros que morreram e ainda insinua que a Merel usou eles para morrerem, como se ela tivesse usado cada um ali com um escudo vivo para ela não tomar golpes, e insinuando que ela tem o mesmo grau de psicopatia que ele, né, que é capaz de botar ali uma pessoa como uma barreira para morrer no lugar dele. Acontece que a Merel pode ser doida, mas ela nunca foi esse tipo de ser humano, e esse capítulo deixa mais do que nunca claro os sentimentos dela, o tamanho da humanidade do coração dessa mulher que poucos são capazes de captar. Ela tem muito sentimento. O Maurice abre o grimório dele e usa a magia que foi concedida pelo Lucius, magia da terra, né, em que ele puxa lá a alma de quem já morreu, cria uma espécie de corpo de barro e eles passam a serem controlados pelo Maurice para lutarem contra a Merel, sem poder nenhum de escolha. Isso daqui é muito importante, eles são só fantoches que ele criou para irem para a linha de frente e morrer pelo controle dele. E aqui eu não sei, não faria muito sentido o Tabata dar para ele a magia da Terra se o espírito da Terra não tivesse presente aí nesse momento de alguma forma. Talvez ele esteja com esse espírito da Terra, mas não saiba ao certo como usar, ou talvez esse já é um dos poderes ali do espírito da terra. Eu não sei o que pode ser, mas tem alguma coisa aí, porque tá faltando esse espírito aparecer. Acontece que ele diz que vai mostrar para ela como é que se usa escudos vivos da forma certa, e essa fala dele é bem problemática, porque tá equiparando o sacrifício da equipe dela com os sacrifícios que ele fez das pessoas para poder atingir os seus objetivos, né? Com a diferença de que a Mereoleona não sacrificou ninguém. Todos eles morreram em batalha tentando salvar a humanidade do lado dela, ao lado dela. A motivação dela não é egoísta e não se resume a ela própria, mas sim ao mundo. Enquanto a motivação do Maurice, essa sim, é perversa, é sádica, ele se satisfaz vendo as pessoas morrerem só para ele poder alcançar o que ele quer, e ele não faz nenhum valor de juízo em relação a isso. Os valores dele são completamente distorcidos. Dizer para ela que ela é igual a ele é a pior ofensa que ele poderia cometer contra a Merel, porque em nada ela é comparável a esse desgraçado. Ela pode ser louca, ela pode ser o que for, mas ela é justa e a moral dela não é distorcida que nem a dele. Então entra um flashback do Maurice mostrando o desprezo que ele tem pelo ser humano e o ser nojento que ele é, né, gente? Eu via ele como um vilão até então, nunca gostei dele, claro, né, mas nesse capítulo aqui, mais do que nunca, eu peguei ódio, nojo, porque ele enxerga as pessoas com tamanho desprezo que ele acha que elas morrerem ali para um experimento torna elas um pouco mais dignas. Ele enxerga todos como seres inferiores. Dizer que isso torna um fim mais digno para elas é escancarar o quanto ele não vê valor nenhum no ser humano, enxerga ele só como lixo. As palavras que ele usa aqui escorrem, chorume, foram esculpidas na merda, mostra o quanto ele é sórdido, miserável, ordinário. O que ele faz é simplesmente hediondo, abominável. E nesse flashback é muito impactante o quadro que mostra a quantidade de pessoas mortas ali, usadas nos seus experimentos e descartadas como lixo, num amontoado de cadáveres, gente, dentro do laboratório dele, enquanto ele ainda tá lá trabalhando em mais um que daqui a pouco vai ser jogado como ninguém para trás. Pessoas tratadas sem o mínimo de dignidade, de respeito. Ele é o pior ser humano que existe. Nem humano, na verdade, esse cara deve ser, né? O próprio diabo
encarnado ali no reino. Esse capítulo deixa claro pelos comportamentos dele o quanto ele tem um transtorno chamado complexo de Deus, justamente pelo excesso da arrogância e da apatia que ele tem, da falta de sentimentos pelo próximo e da falta de arrependimento também pelas barbaridades que ele comete ali o tempo todo. Essa apatia dele se estende não só por algumas pessoas, mas pela sociedade toda em geral. Além dele ter uma visão supervalorizada de si próprio, ele tem um comportamento violento e um senso de superioridade fora do comum. Isso fica bem explícito nas palavras dele quando ele diz que ele foi escolhido por Deus, que ele tem o poder de dar e de tirar a vida, né? E ele ainda fala todo esse monte de estrume de merda aí com um sorriso na cara, que olha, a vontade de deixar ele sem nenhum dente na boca é muito grande. Pena que eu não estou ali dentro da história, porque se eu estivesse, eu arregaçaria ele com certeza. O problema é que, enquanto ele tá ali bostejando, a Meryl tá lá, batendo de frente com um monte de gente morta que foram reerguidos como barro e tá tomando dano. Só que, aí é que entra a coisa. A gente precisa lembrar que quanto mais dano ela toma, mais forte ela fica. E aqui é o ponto-chave nessa luta. A gente tem um pequeno flashback também dela na luta contra o Lucifero, em que o corpo dela chegou muito próximo de se tornar um só com a Mana e que naquela ocasião começou a se desfazer. E caso essa transformação acontecesse, a chance dela morrer ia ser muito grande, porque nenhum corpo ia aguentar tamanho impacto de poder, né, como um poder desse daí. Só que a gente tá falando da Meryl Leona, né? Limites, ela não conhece limites, querido. Ela vai chegar no alto, no céu, vai subir mais alto que o Lucius lá no trono dele. Quando o Maurice percebe que ela tá chegando no limite dela, ou melhor, quando ele tira a conclusão dele, né? Porque é o que ele acha, que ela chegou no limite, ela mesma se questiona sobre isso, e aí a gente tem as memórias dela, do quanto ela se dedicou para estar onde é que ela tá e ser quem ela é. O quanto foi solitária a caminhada dela, justamente por ela ter aí uma força mágica e física muito brutal. Ela sempre foi sedenta por força, sedenta em subir de nível cada vez mais, né? Mas mesmo antes, quando ela não era tão forte, comparada com agora, né? Mesmo quando ela ainda tinha menos de 15 anos e nem o Grimório ela tinha, ela já era mais forte do que as pessoas fortes ao redor dela. Então ninguém queria ser parceiro de treino dela, justamente porque num simples treino ela trucidava todo mundo. Você pode até pensar, mas se ela não exagerasse, né, se ela fosse mais contida, ela não ia machucar os outros, então eles iam treinar com ela. Mas como é que você vai evoluir e ficar mais forte se você não chega no seu limite? Fica ali no morninho, no mais ou menos, no banho-maria. Vai ser mais do mesmo, não vai sair nada de novo daí. E aqui é legal a gente avaliar que apesar de mesmo ela já sendo mais forte que todo mundo, ela não se contentava e nem se acomodava, né? Como muitos ali da realeza fariam. E pelas palavras da galera, dá a entender que se eles fossem tão fortes quanto ela, eles nem se preocupariam em treinar, em evoluir, sabe, em upar cada vez mais. E, gente, é isso que eu acho muito legal nela. Ela não fica com a bunda sentada no sofá se contentando com o que ela tem. Ela quer mais, ela vai atrás de mais, diferente do povo mediano, que poderiam se aproveitar de serem ali um certo prodígio, né, como ela, e não fazer nada para sair do lugar, iam continuar ali na mesmice, sem correrem atrás de alguma chance boa para aprenderem coisas novas, ficarem mais fortes, né? Eles simplesmente fugiam disso, eles se contentavam com o pouco que tinham. Eles achavam até que era muito, para falar a verdade. Tanto que eles tinham uma visão totalmente distorcida dela. Julgavam ela, dizendo que ela queria treinar com eles por puro sadismo, de machucar as pessoas e exibir a sua força. Mas, na verdade, nunca foi nada disso. E, cara, a caminhada dos mais fortes é sempre muito solitária. A gente acabou de acompanhar isso em Jujutsu com o Satoru, e aqui com a Meryl não é diferente. E se ninguém queria ficar mais forte com ela, o jeito era sair e ir pro meio dos bichos mesmo, né? Eu acho que ela fez certo. Ela sabia que ela tinha potencial, ela sabia que ela ainda tinha muito mais para poder alcançar, então ela foi atrás disso. Não que tenha sido fácil encarar essa solidão, a gente sabe que é bem difícil psicologicamente, né? Mesmo quando a pessoa é muito forte mentalmente quanto ela. E eu acho que esse capítulo mais do que nunca mostra muito bem que, apesar de se fazer de durona, ela é uma pessoa sentimental, que na verdade só não deixa transparecer isso. No filme de Black Clover também tem um momentinho ali assim, mas aqui demonstrou mais, né, o quanto foi surreal todo o treinamento dela, um treinamento que qualquer outra pessoa que tivesse feito teria morrido com certeza,
e o quanto ela conseguiu manter a mente dela no lugar, por mais difícil que tenha sido. Em contrapartida, esse capítulo também mostra que sozinho a gente só consegue ir até certo ponto e que a Meryl reconheceu isso, a humildade dessa mulher aqui, gente. Ela reconhece que ela nunca foi capaz de chegar até o seu máximo justamente porque ela estava só. E aqui a coisa me arrepia demais, porque ao mesmo tempo em que ela reconhece isso, os cavaleiros do Esquadrão dos Leões reconhecem que eles precisam dela para ficarem mais fortes, e isso faz com que ela deixe de se sentir sozinha no mundo e se sinta parte de algo, se sinta útil para alguma coisa dentro do reino. E mesmo levando eles todos ali aos seus limites, ela reconhece sempre também um momento que precisa parar, justamente para não colocar a vida deles aqui em risco, demonstrando justamente a diferença brutal entre ela e o Maurice. Vocês têm noção disso? Ela se importa com seus colegas, ela se importa com o próximo, ela não vai chegar a ponto de matar nenhum deles só porque ela quer fazer um deles ficar mais forte ali. Ela para quando tem que parar. Ela realmente enxerga cada um deles como seres humanos únicos e valoriza cada um deles. Não é à toa que eles escolheram seguir ela como meta de vida deles, como meta de poder, né? E como uma grande líder que nesse momento eles reconheceram que ela é. O reconhecimento que ela tem de uma legião de pessoas que estarão atrás dela, seguindo ela aqui, mostra brutalmente o quanto ela é humana nos sentimentos, nas ações dela, ainda que ela seja doida de tudo como ela é. Diferente do Maurice, que ninguém jamais reconheceria o seu valor, ninguém seguiria ele como ideal, né, de vida, muito pelo contrário. As ações da Meryl fizeram com que ela fosse seguida por uma multidão de adoradores, né, enquanto as dele levaram ele a viver na completa solidão e desprezo. Ele mesmo, mais do que nunca, sempre foi usado também como uma arma, um objeto. Ele nunca foi reconhecido. Então, se tem alguém aqui que foi escolhido por Deus, essa pessoa é a Mereoleona. Um verdadeiro líder não impõe nada, não força ninguém a nada, as pessoas seguem unicamente por enxergarem o seu valor ao longo da sua caminhada, e no momento em que tudo parecia que ia acabar para Meryl, que ela ia cair e que não ia conseguir mais lutar, o próprio corpo dela, que já estava prestes a se desfazer ali, é tocado por várias mãos, as mãos dos seus companheiros. Isso foi uma representação simbólica tão linda do quanto hoje ela não está mais sozinha, né? E de que todos eles que seguiram ela aí por anos e anos, por ser quem ela era, agora estão ali para sustentar ela de pé, porque não importa o quanto você seja forte. Você precisa das pessoas ao seu redor para te empurrarem para cima, para te segurarem quando você estiver cansado, para te darem aquele tranco para você ir mais longe. Gente, e nessa hora o Fuego chega junto depois de debulhar pelo menos 4 anjos sozinhos lá. Eu ainda tô esperando mais dele nessa batalha, vamos ver, tá? Mas ele teve ali sim um pouco de dificuldade, e a última vez que ele apareceu, ele tava meio sofrido, mas aqui a gente tem um diálogo muito bom entre dois irmãos. É um diálogo breve, mas é muito bom, que é ele pedindo desculpas pela demora e ela alucinadaça ali falando que não tava esperando por ele. Isso daqui é muito uma relação entre irmãos, cara. Eu tava até muito bom nessas representações fiéis à vida real. Eis que a gente tem daí o ápice do capítulo, que é o Grimório da Meryl aberto, com uma nova magia ali sendo escrita, e ao invés dela superar os limites, ela queima os limites. Isso daqui simboliza a superioridade da Mereoleona. Quando você supera os limites, eles ainda existem. Você só ultrapassou eles, mas eles ainda estão lá. Quando você queima eles, eles deixam de existir. Ou seja, é a representação perfeita para ela, porque com a nova magia completa, né, ela simplesmente transcendeu tudo. Transcendeu as barreiras, transcendeu a humanidade. Ela é o primeiro ser vivo da história a chegar num nível tão alto de poder a ponto de deixar de ser humano e de se tornar a própria mana viva. Vocês conseguem entender a dimensão disso daqui, gente? A mana é um troço inanimado, não tem vida, raciocínio, vontade, nada. É como uma inteligência artificial que passasse a ter consciência. Só que aqui no caso é a mana, né, que tá em tudo, em todos, menos no Asta, mas enfim. A Meryl não é só mais um ser vivo. Ela é a própria mana que agora pensa, que agora respira, que agora tem sentimentos. Ela é a deusa da porra toda. Mas a questão aqui é, e depois disso? Ela vai conseguir voltar ao corpo normal? Se ela vai conseguir restituir ele, será que ela vai conseguir restituir ele para voltar a ser de carne e osso? Ou ela vai ser só uma tocha ambulante de mana por aí, queimando por onde quer que vá? Porque muito foi dito lá na luta contra o Lucifero que se ela se tornasse uma com a mana, seria o fim dela. E de verdade, eu tenho um pequeno medinho que isso aqui seja um prenúncio de sacrifício dela pela humanidade, pelo planeta ali, pelo mundo. E faria
todo sentido com a forma como o capítulo foi construído. Me dá até uma tristeza de falar isso daqui, mas pode ser verdade, né? A gente teve ali todas as lembranças dela, companheiros admirando e seguindo, eles morrendo na batalha ao lado dela, depois eles sendo o motivo de sustentação dela para no final dessa luta, sem ter mais um corpo físico, a mana dela se extinguir e ela ser recebida do outro lado pelos cavaleiros que também morreram e liderar eles do lado de lá. Isso seria bom pro roteiro, tá? Porque se você tem alguém que transcendeu e ficou tão forte, não teria sentido o Asta lutar contra o Lúcius principal lá em cima, né? Era só ela ir lá e torrar o cara, a gente não precisaria do Lúcius. E ela deixando de ter um corpo físico também, não correria o risco do Lúcius pegar ela e transformar ela em paladina, porque aí sim ia ser o fim de tudo, né? A Mereoleona, como paladina, nem ia precisar de Lúcius para matar a humanidade, até porque ela ia estar sendo controlada e ninguém ia conseguir vencer a leoa que transcendeu a vida. Então, se ela não puder voltar a ter o corpo dela, faz todo sentido com o roteiro queimar e deixar de existir. Mas eu não espero que aconteça isso não, senão eu vou a pé até o Japão e arrasto a cara do Tabata no chão. Mas tá, qual é a nova magia dela que foi escrita nesse momento aí em que ela transcendeu? Ela literalmente trouxe a galera dela que morreu de volta através das chamas dela. E como é que isso funciona? A magia da Merel já tem uma certa ligação com o espiritual mesmo, né? Não é à toa que ela tem um monte de poder lá com o nome de purgatório, de inferno, essas coisas todas aí. E se as magias dela têm essa ligação com o espiritual, ainda que seja com o purgatório, faria sentido poder pegar o espírito de quem morreu e envolver ali num corpo de fogo e trazer eles de volta à vida temporariamente, porque a gente sabe que eles não vão viver para sempre daquela forma. Até porque várias religiões ali, né, tem como premissa que quando você morre, você não vai direto pro céu ou pro inferno ou para qualquer lugar, você vai literalmente pro purgatório, fazer a expiação dos seus pecados para depois ser decidido aí para onde é que você vai, né? Então tem total ligação e sentido com o que está sendo demonstrado aqui. A gente sabe que Black Clover tem muita base religiosa como inspiração. Fora que essa magia também é um contraponto contra a magia do Maurice no começo do capítulo. Então, quando ele traz à vida pessoas que vão lutar sob o controle dele, todos sem face, a Merel traz à vida pessoas que vão lutar por ela, porque querem, por vontade própria, todos com as suas identidades preservadas, eles continuam sendo os mesmos ali, mostrando a diferença, né, do lunático egocêntrico que só usa as pessoas, de uma doida também lunática, mas que tem seus seguidores fiéis por causa da sua integridade e dos seus valores, e que valoriza cada um deles ali. E se isso daqui não mostra o tamanho da humanidade e do coração, do sentimentalismo ali da Merel, eu não sei mais o que demonstra, porque ninguém seguiria alguém dessa forma até depois da morte, se essa pessoa não fosse incrível pra ele, gente. Não incrível só em força, mas incrível como ser humano mesmo. E obviamente ela vai pra cima do Maurice, né? Os bonequinhos dele não se regeneram mais. Ela meio que tem o controle sobre a vida e a morte agora, nesse momento, né? E o fogo dela ficou tão forte, mas tão forte, que desintegra tudo o que toca. E ele, no seu auge da síndrome de Deus dele ali, não consegue aceitar que alguém que não seja ele tenha as chamas da ressurreição que deem essa capacidade que eu disse, controle sobre a vida e sobre a morte. Acho que nada, nem um soco, nem um golpe machucou tanto o Maurice quanto ver outra pessoa com um poder que esse sim pode ser considerado o poder de um deus. O feito da Merel aqui foi muito além disso tudo, tá? Ainda por cima, porque ela é o único ser humano que conseguiu chegar na magia final, que foi a capacidade de se transformar completamente em mana, compreendendo a forma da alma humana. E ela foi capaz de queimar essa alma a um ponto que ela deixa de ser alma e se converte ali na magia pura, né? Na raiz pura do poder, mantendo só a capacidade de pensamento e de sentimentos dela. E então o mangá finaliza com um diálogo incrível demais dela colocando o Maurice no lugar dele e ele derretendo, se desfazendo, se esfarelando ali com o golpe final que ela dá para macetar esse corno maldito que agora vai servir de nutriente para a evolução humana e para as árvores embaixo da terra também, tá? E se ele tá com magia da terra, caberia aqui essa frase: do pó veio, ao pó voltarás, né? Virou defunto para poder alimentar o solo com a sua decomposição, seu desgraçado. Se é quem vai sobrar alguma coisa para decompor aí, porque eu acho que não vai, não. A Merel despedaçou ele em tantos pedaços que ele perdeu completamente a forma do seu corpo. Ele ficou parecendo um saco de merda que caiu do 15º andar e espatifou no chão. E é assim que o capítulo finaliza,
com a Meryl se tornando a deusa, colocando o Maurice, mero mortal imundo, no lugar dele, gente. Esse capítulo foi demais, foi muito bom mesmo. Eu sou apaixonada pela Mereoleona e eu tô ansiosa para vir com os próximos vídeos. Já saíram os spoilers dos 372 e do 373. Já dei uma olhada. Vocês não estão preparados para a nova forma do Nozel, que, meu Deus, tá muito peculiar. Eu vou trazer vídeo nos próximos dias aí, não se preocupem não, tá? Eu vou trazer porque eu preciso muito falar com alguém da nova forma do Nozel. Eu não posso falar com meu marido porque ele não quer tomar spoiler de Black Clover. E aí eu só tenho vocês aqui pra gente comentar sobre isso, tá bom? Beijo pra todo mundo. Tchau!